Muito bem, Arnaldo Lourenço, boa noite, seja bem-vindo ao News 5.1 dessa quinta-feira. A gente já falou aqui, já comentou, né, mas é uma força-tarefa, né, que está atuando lá no Rio Grande do Sul. Boa noite a toda a população de Porto Velho, em especial os nossos velhinhos, coisa que lá no Rio Grande do Sul tem bastante, né? Muitos. Onde se vive mais, pessoas, né? com pessoas mais longevas, é o Rio Grande do Sul. É verdade, eu vi nessa catástrofe a quantidade de velhinhos que estavam sendo São números do IBGE. É mais ou menos de idade que eles são. Arnaldo, eu não lembro se Que coisa. Pois é, boa noite, Chico, boa noite, Moisés, Cícero, a nossa técnica. Bom, o trabalho que o governo federal está fazendo, de imediato, eu vejo com um pouquinho de ressalva. Ao colocar o Paulo Pimenta para tocar, fazendo um governo praticamente que paralelo ao de Eduardo Leite, onde são antagônicos politicamente e que nesse momento não se dá para a gente medir esse tipo de tensão, porque, como ele disse, que os poderes têm que agir como orquestra, e nisso nós não podemos deixar de inferir dentro dessa proposta dele de união os prefeitos, vereadores, governadores, deputado estadual e federal, Senado, Tribunal de Contas da União, Supremo e tudo. Eu acho muito perigoso, nesse momento, você aproveitar-se de uma fraqueza do adversário, pode-se dizer assim, né? Porque o governo do Rio Grande do Sul, ele sai fragilizado com essa tragédia que aconteceu lá, até porque já é uma tragédia anunciada há muitos anos. Mas nós não podemos também descartar e nem deixar de falar que me parece que o governo do Rio Grande do Sul já foi governado duas vezes pelo PT, né? Uma por Olívio Dutra e outra por Tarso Genro, é isso, se não me falha a memória? Sim. Então, eu vejo da seguinte maneira, agora que os adversários, entre aspas, ocupam o cargo, e notadamente o governador do Rio Grande do Sul é bolsonarista, Lula adentrar-se, mesmo que um terreno tão castigado, mesmo que sendo uma força nunca negou isso. Lula é o presidente da República, são adversários. Recentemente, antes dessa catástrofe, ferozmente Eduardo Leite atacava Lula, inclusive com adjetivos impróprios, numa condição, e agora se fazem valer dessa união. É um casamento forçado, muito forçado. E pior que eu vejo de tudo isso, todo mundo que sonha em ter uma ascensão na política, ele não aceita o adversário dentro do seu terreno, principalmente com os poderes que está sendo dado a Paulo Pimenta. Se você não sabe quem é Paulo Pimenta é um jornalista gaúcho, jovem ainda, que nasceu em 1965, é técnico agrícola e é deputado federal pelo Rio Grande do Sul, pelo PT, o que agrava muito mais ainda e acirra essa competição ideológica. Eu acho que nessa conjuntura Lula falhou, deveria haver sim uma outra pessoa para poder fazer essa complementação ou essa suplementação, mas que não fosse um político da terra. Porque parece-me que, num caso igual esse, você está direcionando
e afrontando. E eu tenho dúvida que depois que essas águas baixarem, que o rescaldo dessa coisa feita, se o governador ou as forças políticas do Rio Grande do Sul, na sua grande maioria conservadora, como eles gostam de dizer, apesar de eu achar que o gaúcho é muito inteligente e ele não tem, o povo gaúcho, e não tem nada de conservador, e eu falo isso porque é o único estado, o Cícero é gaúcho, sabe, é o único estado que tem um governador homossexual assumido, e a população é toda ciente, e eles o elegeram, e isso não tem nada de conservador, muito pelo contrário, eu acho que eles têm um povo mais para progressista do que para conservador, e um dos estados que tem um negro senador que eles adoram, que não perde a eleição lá no Sul, que se chama Paulo Paim, além de ter sido um estado que já elegeu governador negros. Então, eu penso da seguinte maneira, eu vejo que se o Lula tivesse juízo nesse ponto, eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para poder fazer uma análise política. Se eu fosse o presidente da República, eu agiria de forma diferente para que não desse, mesmo com todos os esforços, essa conotação de que estaria afrontando o poder, porque, olha, dois galos brigando pelas mesmas galinhas, vai ser porrada mesmo. E, o Arnaldo, que contraditório isso, né? Um senador negro vitalício. Sim, né? Não perde eleição, né? Um governador homossexual e um estado colonizado por alemães e italianos. Exatamente. Você vê que coisa meio contraditória, né? Não é? Por isso que eu estou falando. Eles não tem alguns lá que são conservadores. Para que mais conservador que italiano e alemão? Não tem. Hein, Chico? Chico Holanda, boa noite, seja bem-vindo. É um negócio meio que paradoxal isso, né? É difícil de entender. Seja bem-vindo, Chico. Por favor, a sua análise, o seu comentário sobre o tema de abertura aí do programa, essa força-tarefa, digamos assim, do governo para ajudar o Rio Grande do Sul. Boa noite, Cícero, meu amigo Buiú, meu amigo aqui da direita, firme, Moisés. Em nome da dona Teixeirinha, eu quero aqui me dirigir a todas as mulheres, e em nome do meu xará, do Francisco, lá do açougue, lá do sogro do Samuel, lá do Alphaville, eu quero cumprimentar todos os homens que nos acompanham e nos assistem no programa de hoje. Bem, eu já tinha esse dia comentado e que Rio Grande do Sul, nesse momento agora, não é momento de a gente esquecer cor partidária, esquecer cor, raça, religião, e uma única linha seria a reconstrução. Primeiro agora é salvar vidas, tá? Levar um alento para nossos irmãos, e posteriormente a reconstrução do estado que está ficando vários municípios praticamente destruídos na sua totalidade. E o que me chama, e gostei aqui do comentário do Buiú, que dificilmente a gente tem o mesmo pensamento, mas de hoje ele realmente fez uma análise centrada. E eu vou mais além um pouco. Quando eu vejo o presidente, aí com o presidente do STF, com mais algumas autoridades, não estava o presidente da Câmara e do Senado, porque eles ficaram por conta das votações no Senado e na Câmara, isso justifica. E aí fala que tem que estar azeitado, trabalhando exatamente em sincronismo, porque é o momento de se buscar, tá? Reconstruir, de buscar levar um alento àqueles cidadãos que estão naquele momento precisando. Mas, em seguida, e aí concordo com o Buiú, coloca um ministro antagônico ao governador para ser a pessoa que vai estar lá em linha de frente com todos os prefeitos, com o próprio governador, com a classe política do Estado. Isso não dá para entender o que passa na cabeça do Lula. Não sei se é a questão de tanta cachaça que ele já tomou, se é a questão
quase 600 dias que ele passou na prisão, se é a questão da idade. Tá? Se é a questão da idade. E, quando a gente vê isso, e mais outra fala dele infeliz também, conversando com a esposa dele, dizendo que Rio Grande do Sul tem muitos negros e foram as pessoas que foram mais atingidas, que são as pessoas mais necessitadas, ou seja, querendo fazer uma média com a classe B, C e D. Eu acho que ele está equivocado mais uma vez, porque tem município que foi totalmente alagado. Então, esse município que foi totalmente alagado, lá só tinha as pessoas negras? Não. Lá tinha brancos também, tinha pardo, tinha toda a raça de brasileiros. Então, realmente, o presidente da República, parece-me que ele vem sofrendo um dos 3 itens que eu comentei atrás, porque uma fala dessa, dizendo que as pessoas estão sofrendo, que foi as pessoas que vivem em locais. Não, presidente. Tem casa de 15 milhões de reais que foi debaixo da água. Tá? Como eu estava assistindo no programa, isso no domingo. Casa de 15 milhões, de milionários, e que foi para o fundo da água. Ou seja, essa enchente do Rio Grande do Sul não escolheu se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre. Não. Tá? Ela, até o aeroporto, rodoviária, tá? Lá a sede dos 2 maiores times, tudo alagado. Tá? Então, não podemos brincar, não podemos jogar, não podemos, num momento desse, tá? Jogar para a plateia. Não podemos politizar. Nós temos que, de fato, a palavra dele foi excelente, união, mas ele é o primeiro a não fazer. Muito bem. Moisés Cruz, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. E aí, Moisés, como é que você avalia e vê essa força-tarefa do governo aí, lá no Rio Grande do Sul, para atender os flagelados, as vítimas aí, né, dessa catástrofe, né, que atingiu todos os gaúchos? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Cícero. Quero pedir desculpa aí pelo desencontro de hoje, né, do almoço lá na CEMUSB. Você mandou mensagem. Não marco mais nada. Eu não vi. Contigo e com o Ricardo, não marco mais nada. Eu não vi, me perdoe aí. Mas fomos lá. Depois eu vou falar sobre isso. Depois a gente fala sobre E um abraço para o Alexandre, né, que já fez um churrascão, né? Boa noite, Buiú. Boa noite. Aqui é o meu parceirão da direita, meu irmão. Um grande empresário a qual já fiz minha homenagem, já presta minha continência para o Chico Holanda, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. Chico Holanda, você está cumprindo aquilo que Jesus falou. Olha só, telespectadores, Jesus falou lá em Mateus 12:20. Eu sei que você é um cristão, um homem religioso, e entende muito bem do que eu vou falar agora. Lá em Mateus 12:20, Jesus disse: buscai, é louco, essa noite te pedirão tua alma. O que tu tens preparado? E para quem será? O que ele quer dizer com isso, Chico? Que as pessoas aqui na terra vivem se batendo em busca de fama e riqueza. Só querem saber, esse cara que Jesus cita, ele diz assim: eu tenho muita riqueza, o meu celeiro está cheio, eu vou agora comer, beber e dormir. E aí vem uma voz para ele e diz: ó, louco, essa noite te pedirão tua alma, ou seja, essa noite tu vai morrer. E depois de morto, tu vai para onde? Tu vai se encontrar com quem? Com Deus ou com o diabo? Com o céu ou com o inferno? Assim mesmo, Chico, são as pessoas aqui na terra hoje. As pessoas estão brigando por poderes, estão brigando por fama, estão brigando para ver quem é o melhor, o mais poderoso, o mais forte, o mais bonitão, quem manda. E quem manda mais. É briga por ego, Chico. Briga que não leva a nada. Sendo que nós poderíamos ser mais humildes, sendo que nós poderíamos pensar numa sociedade, não como proveito, mas pensar na sociedade como cristão. É coisa que você faz. Por isso que eu lhe parabenizo, que todos os atos que eu vejo o Chico fazendo, ele nem publica. Ele não é nem um cara que sai aí divulgando muitas coisas que ele faz no particular, que eu sei que ele faz também por pessoas. Isso nós estamos plantando para o reino de Deus. E nós não sabemos o dia, que nem está na passagem de Mateus, Mateus 12:20, que diz que quando Jesus vai cobrar, né? Haverá um encontro nosso. E aí, aqui na terra, lá em Lucas 12:20, e aqui na terra as pessoas ficam buscando fama. Aí vem agora o governo Lula, nomeia praticamente um interventor. O homem é praticamente um interventor, sendo que tem governo legítimo. Não precisa, tem ministros
Botava as pastas ali para conversar entre si e tudo. Agora tem 2 pessoas mandando no estado que está passando por calamidade. É uma busca de ego, uma busca de poder. E eu li hoje na internet, em vários sites, em vários lugares, que o Lula errou, que não era para ser nem o Paulo Pimenta. Isso aliados falando. Aliados. Que não era nem para ser o Paulo Pimenta, que é pré-candidato, já é pré-candidato, olha só. O governo vai ser em 26 e já se coloca como pré-candidato. Ou seja, estão de olho no voto, estão de olho no eleitor. Não estão querendo fazer por amor às pessoas, por amor àqueles que perderam tudo. Não estão plantando para o reino de Deus. Dizendo, olha, se Deus viesse hoje, eu estou com a consciência limpa que eu fiz as coisas certas. Eu tenho a consciência limpa que eu sou pecador, mas eu estou a cada dia em busca de melhora. Estou a cada dia buscando me redimir, porque eu acredito numa penalidade para quem fez o mal aqui depois dessa vida. E eu acredito na recompensa para quem fez o bem, para quem fez o certo. Ah, mas eu não acredito, o problema é seu. Você não acredita? Beleza, esse é problema seu. Agora eu acredito que assim que a gente fechar os olhos, nós vamos ter que prestar conta do que nós fizemos. E esse povo aí vive transformando tragédias em politicagem. Não é em política. A política ela é boa. O que é ruim é a politicagem. Aí transforma em politicagem, faz palco. Vocês viram o vídeo com a cara do governador? Quando o Lula nomeia esse Paulo Pimenta como interventor, foi o nome mais próximo que eu achei, que ele botou lá, que é o homem que vai coordenar as ações do governo federal. Não, interventor. Ele é o interventor lá do Rio Grande do Sul. Vocês viram a cara do governador? Vocês estão sabendo que o Estado já vai mover uma ação para que não haja esse interventor? E o Estado está certo do Rio Grande do Sul? Os advogados, a procuradoria certa? Porque não precisa. O que o Rio Grande do Sul precisa hoje? Primeiro lugar, na minha opinião, orações. As suas orações é importantíssimo. Depois, a sua colaboração. E depois, a sua humanidade, o seu lado humano, a sua ajuda, o seu auxílio. E não essa divisão que o governo federal está implantando, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. O que está sendo feito, Moisés, você acha que ainda é pouco para atender a população? E me diga uma coisa, você acha que tem como desassociar isso? Eu estou perguntando para você, assim, numa análise sua como analista do programa, né? Como analista, eu não quero que você analise o que eu estou te perguntando, eu estou perguntando para você como analista, se é possível desassociar uma ação federal, do ente federal, né, do ente do governo federal, da política. Certo. Né? É isso que eu estou perguntando, se é possível desassociar, se é possível se fazer com que a sociedade, com que as pessoas não vejam, né, que as pessoas fechem os olhos para a política, né? Consigam separar isso, consigam separar as coisas. Ah, quem está fazendo é o Pedro, é o João e o Paulo, né? Não, quem está fazendo é o governo. É possível isso? Vamos lá, vamos à resposta. O governo Bolsonaro deu essa resposta em 2021. Na pandemia. O prefeito de São Paulo, num vídeo, não sei quem gravou, ele estava tomando um café com uma pessoa, e a pessoa gravou e ele fez uma defesa do presidente Bolsonaro. Ele falou, Bolsonaro mandou na veia para São Paulo, diretamente na veia, 4 bilhões, e aí foi falando, perdoou isso, perdoou aquilo, mandou isso, mandou aquilo e tal. O governo federal, na época do Bolsonaro, não tomou protagonismo. Ele deixou com o prefeito de São Paulo. Bolsonaro mandou o quê? 4 bi, direto na veia para São Paulo. Do bolso dele? Não. Cícero, não é isso. O governo Bolsonaro. É, o governo Bolsonaro. Tá. Só que, olha, onde é que eu vejo a diferença? Eu acompanho as redes sociais do governo federal, acompanho a Janja, eu fico olhando o protagonismo que eles querem, o reconhecimento na marra. Cícero, qualquer coisa que eu faça e que você faz, telespectador, o reconhecimento vem com o tempo. As pessoas vão olhar e vão ver e vão reconhecer. Agora, querer o protagonismo na marra, querer aparecer, querer dizer que é você que está fazendo através da imposição, através de volumes ou através de ações, isso não é legal. Isso não é bom. Não é bom para o governo Lula, não é bom para nada. Outra coisa, quem está fazendo pelo povo do Rio Grande do Sul são civis. O governo federal tem atribuição dele? Tem.
Está fazendo, olha, um pouquinho. Quem está mandando dinheiro, quem está fazendo, quem está entrando na lama, quem está socorrendo vidas, quem está entrando nas casas, socorrendo pessoas, pegando doenças, bebendo lama, é o povo, são os civis. Uma parcela muito pequena do governo federal está fazendo a diferença lá no Rio Grande do Sul. Uma parcela muito pequena. E quando eu vejo os vídeos dessa parcela pequena, estão limpos, enxutos e sempre bem arrumados. Agora, quando eu olho o povo está lá 4 dias sem dormir, há 5, 6 dias sem dormir. O povo está lá com seus jet skis próprios, as suas caminhonetes. Eu vejo o povo. O Bolsonaro fez em 2021, e quem está dizendo isso é o prefeito de São Paulo, que não é nem do mesmo partido. E ele está dizendo, olha, não teve prefeitura, não teve lugar que o governo Bolsonaro discriminou porque não era do partido dele. Ele ajudou a todos. Agora eu vejo aí o Paulo Pimenta, o governo federal, depois daquela ligação com aquele prefeito de Farroupilha, a cidade foi tirada da lista de prioridade. Foi tirada. Bastou aquela ligação, já foi tirado. A cidade agora não conta mais nas cidades de prioridade, porque teve um embate com o Paulo Pimenta. Então, assim, a gente vê um revanchismo, a gente vê um protagonismo exacerbado, eles precisam serem reconhecidos e o povo não está reconhecendo. Muito bem, agora eu entendi. Obrigado. Vai lá, o Arnaldo pediu, por favor. Como a esquerda hoje, o lado esquerdo, está sendo representado só por mim, permita-me alongar um pouquinho. Muito bem, você tem 1 minuto, então. Vai Primeiro, lá. queria dizer assim para o Chico, de boa, Chico, nós sabemos, e você sabe também, você já milita na política, tem uma vasta experiência, de muito tempo. Você sabe que no Brasil, desde a época de império, colonização, a galera da raça negra, ela não veio para fazer outra coisa para não ser serviçal. E começou debaixo do chicote da chibata. Quando chegou ali em 1887, tinha uma lei de terra, em 1888, 13 de maio, mais precisamente, a princesa Isabel, obedecendo a coisa do mercado econômico, libertou os negros, aqueles que ainda eram escravos. Porque antes disso teve lei de ventre livre, teve tantas outras coisas. Você sabia que só em 1857 foi que foi permitido que negros libertos pudessem adentrar em escolas públicas separadas, mas não tinha professores negros para dar aula para eles. E isso demorou mais de 136 anos para que esse povo pudesse ter na educação, porque tinha uma lei de terra que negro não podia ter terra. E esses negros que saíram no outro dia, o melhor dia da vida deles foi o dia 13 de maio de 1888. O pior dia da vida deles foi 14 de maio de 1888, porque eles se sentiram liberados de ir, não tinha direito a nada, não tinha estudo, não tinha lugar onde morar nem nada. Sabe onde eles procuraram para morar? As encostas, à beira dos rios, os guetos, subida de morro, porque não tinha onde. Aonde ele tinha, a polícia caçava e arrancava ele de lá. E ele foi se escondendo, foi fazendo. Por isso começou a ver, tem os quilombos. Você já viu a pobreza que é dentro de um quilombo até hoje? Porque ninguém nunca os assistiu, ninguém nunca colocou estrada, ninguém nunca colocou um posto médico, nem nada. E esses negros de hoje, Chico, eles ainda continuam invisíveis. É raríssimo acontecer uma condição de um preto igual o Buiú, mas que foi escorraçado da prefeitura por uma galera racista que inadmite que alguém possa ter um cargo de representatividade perto de homens poderosos e brancos. Essa é a realidade, nua e crua, que só sabe quem tem essa cor de pele. E isso não é diferente no Rio Grande do Sul. Agora, por obra do destino, ou sei lá, de Deus, você falou, e você está correto. Lugares milionários, eu não conheço o Sul, mas você conhece, o Cícero é de lá, lugares milionários que era impensado que isso poderia acontecer, foi atingido.
Agora, pensar que dessa forma todos padecem por igual não é verdade. Porque o que tem dinheiro pode ir para o ponto mais alto, se abrigar num hotel. Ele pode ficar na casa de um parente milionário também que é rico. E me causa tristeza e asco quando Moisés falando que quem está trabalhando lá o serviço nas suas caminhonetes. Moisés, pobre não tem caminhonete. Tá? Um segundo. Só um minutinho, que eu vou terminar. E o Moisés, sabe, eu fico muito triste, sabe, muitas pessoas não, mas eu fico muito triste com uma pessoa igual a Moisés fazer um desserviço, igual ele está fazendo para a sociedade, dizendo que o governo federal não está atuando lá dentro, que as Forças Armadas não trabalhando nem nada. Foi por isso, senhor Moisés, que o Lula colocou uma pessoa lá dentro, porque todos iam ter esse discurso maldoso, malévolo, ignorante, safado, discurso bolsonarista sem vergonha igual o seu. Isso é coisa de vagabundo, Moisés. Isso é coisa de quem está desprestando um serviço para a sociedade. E vou dizer mais uma coisa, o momento não é de oração, o momento é de doação. Doe primeiro e ore depois, porque a oração não vai resolver aquilo lá não. Meta a mão no bolso, coloque água e tudo. Você deixa de ser hipócrita, Moisés. Oração não vai resolver o problema do Rio Grande do Sul. O que vai resolver lá é doação, o que vai resolver lá é trabalho, o que vai resolver lá é a ação do governo. Critiquei sim colocar Paulo Pimenta, porque realmente não era hora de politizar. Mas é por causa de discursos idiotas, é por causa de discurso maldoso, por causa de discurso bolsonarista, encegueirado, doente, igual o seu, que colocou um político lá dentro, porque senão o Eduardo Leite, os bolsonaristas, todos iriam vomitar o que você está vomitando, com essa safadeza dizendo que o governo federal não está lá. Tá? Então, por favor, não preste esse desserviço para a comunidade. Fale verdade e deixe de ser safado. Chico Holanda, por favor, pediu. Bem, vou uma repetir parte. o que eu falei novamente. Lula querendo aparecer, tá? Querendo aparecer usando os negros, tá? Concordo com a parte que você falou, eu sei disso, tá? É só você pegar a história, a gente vai ver isso, tudo isso aí. Só que não teve um município, um bairro que foi alagado, que só tinha negro. Porque o Lula falou negro, branco, cor de rosa, todas as cores. Não, negro. Para querer falou que não sabia o tanto que fazer dessa maneira. Não, ele só disse o tanto que não sabia. Fazendo politicagem, sim. Você sabe sim. E aí nomeia, tá, um Petralha para ser ministro. Um Petralha para ser ministro. Tá? Para ser ministro. Você queria que nomeasse quem? E outro ponto. Eu queria que te nomeasse, quando Chico. você falou, fiquei calado aqui, ouvindo atentamente você. Tenha mesmo. Por favor, deixa eu falar. E outro ponto. Você falou que foi aqui desnomeada a prefeitura por causa de gente. Não, você atacou cristão, você atacou pastor. Não ataquei ninguém. Geral, atacou. Os picareta eu não ataquei, eu falei a verdade, Chico. Teve essa altura, Chico, eu falei a verdade sobre os picaretas. Então foi isso aí que aconteceu, Buiú. Pois é, e os picaretas foram lá e me tiraram. Muito bem, o Moisés pediu 30 segundos também. Vai lá, Moisés. Eu quero começar aqui pelo Buiú, dizendo que essas bravatas dele não me atingem. Esses papos furados dele, isso aí não me comove nada. Para começar, não falei nem em nome de exército, nem em Forças Armadas. Pega o meu vídeo, meu discurso, que eu nem falei em Forças Armadas. Mas ele, como está louco, né, maluco, aí porque não aguenta a peia, não aguenta a verdade, a mentira é assim, o inferno é assim, o inferno não resiste à verdade. Aí ele vem, ele atacou os cristãos, depois vem com a safadeza dele aqui, de dar uma de vítima. Porque o Buiú é desse jeito, ele é descarado, ele é um cabra sem vergonha, porque quando ele pegou o microfone e aquele celular velho podre dele, com o rabo cheio de cachaça, e foi atacar o povo cristão, desejando a morte dos cristãos, aí ele não pensou. Quando ele foi exonerado, agora ele quer botar a culpa nos pastores, agora ele quer botar a culpa na sociedade, pela cachorrada, pela safadeza que ele fez. Agora isso ele não vê, aí ele vem aqui, ser contra o meu discurso, dizendo que eu estou contra o governo federal, que eu estou batendo de frente com o governo federal. Quer dizer que eu não tenho mais direito à crítica? Você é um cristão porque você está atrás de voto, rapaz. Tu nunca foi cristão. Buiú, presta atenção numa coisa. Olha a tua vida e olha a minha.
Faz um paralelo das nossas vidas para saber quem é mais Vocês homem. criticaram o Bolsonaro a vida inteira, você mesmo aqui não tem respeito pelo presidente Você Bolsonaro. tem coragem, Moisés, de Você fazer um chama o paralelo presidente das Bolsonaro nossas aqui ao vidas? vivo, Pra você saber chama quem é mais ele, homem, você quem é mais chama o presidente honesto? Bolsonaro de perna podre. Você não tem vergonha na sua Perna cara. podre não, Você não tem vergonha. canela podre e cu trancado. Você chama ele de canela Senhores, podre. Isso não é senhores. respeito.